Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Briga no Maranguape 2 termina com um morto e outro ferido. Rapaz é morto a bala em frente à UPA do Curado 2. Jovem amarrado e assassinado a tiros no bairro Novo de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 assassinatos em Pernambuco. Foram 4 crimes que ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.278 assassinatos, sendo 1.271 no interior e 1.007 no Grande Recife. Helenilson Domingos da Silva, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Caia de Santa Rita, no centro do Recife, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O trabalhador rural Severino Francisco de Souza foi assassinado a facadas na travessa da rua 7 de setembro, no povoado Cercadinho, zona rural de Mandari, no exterior do estado. E o suspeito, um tal de Milson de Tonico. Vanderlei José da Silva, de 30 anos de idade, trabalhador rural, residente no sítio Lagoa da Onça, em Bom Jardim, no agreste do estado. Ele foi baleado na rua Manuel Augusto, em Bom Jardim, por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Edivan Dias Feitosa, de 43 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola .40 na distribuidora, uma distribuidora de bebidas conhecida como Geladão, localizada na primeira travessa da rua Gamenon Magalhães, em Orocó, no interior do estado. Foram 2 homens numa motocicleta Bros branca que cometeram o crime cujos motivos são ignorados. Um homem suspeito de participar do latrocínio, roubo seguido de morte, que vitimou o empresário José Alfredo de Oliveira Canuto, 48 anos, no município de Brejão, foi preso ontem à tarde, pertinho da entrada do conjunto Manuel Camelo, no bairro da Coab 2, em Garanhuns, no agreste do estado. Tainá dos Santos Souza, 22 anos de idade, estava de moto e armado com revólver calibre 38. Ele é apontado com envolvimento em outros crimes e estava também envolvido no tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante e recolhido ao presídio. Ronaldo Alves de Lima, um jovem com 19 anos de idade que estava desaparecido desde a tarde de antes de ontem, foi encontrado morto a tiros ontem numa área pertencente à escola Caíque, em Palmares, na Mata Sul do estado. De acordo com informações, ele teria envolvimento com as drogas e já havia sido preso várias vezes pela polícia. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, faleceu ontem o estivador aposentado Amauri Raimundo de Oliveira. Era conhecido como Alegria, e ele, Alegria, era tio de Mizinho, residente nos Torrões. O sepultamento será hoje pela manhã, às 11 horas. Nossos sentimentos aos familiares do Alegria. Uma motocicleta e um caminhão colidiram frontalmente na BR-423 em Lagedo, e o condutor da moto morreu na hora. Atalias Alves de Barros tinha 18 anos de idade. Ele residia no sítio Malhada do Couro, em São Bento do Una, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Estão sintonizados aqui com a gente na Rádio Jornal Benedito, na rua José Paz de Barros, na Areinha. Rubens e seu Manuel do Mercadinho, na Encanta Moça. Os maqueiros do HR, Igor Marinho, Carlos, João, Sidney e André da Mineral. O empresário e bacharel Joia, do Armazém União, ele e o pai dele, seu Sula da Barraca, estão lá no terminal de ônibus da Linha do Tiro. A equipe da Delegacia do Direito do Consumidor, tendo à frente a delegada Thaís Galba e o comissário-chefe Carlos Palmeira. Manuel Piatá, do Cordeiro, da funerária, a funerária Caminho da Paz, lá no Cordeiro. E em Santo Amaro, Moura está no Mercado das Flores. No Alto Zé Bonifácio, Marroco, a esposa Marinalva e o neto do casal, Luquinha do Armazém, Charlon.
o advogado Paulo Salles, está no Parque 13 de Maio. Os atletas do time do Bangu da UR1, o presidente Merzinho, Davi, Rodrigo, Timbu e Rafael. Os taxistas na rampa de pediatria do HR, inclusive o Barbosa e o Moco. O comissário Paulo Francisco do Camaragibe, irmão do taxista João da Maçã. Heraldo Francisco de Oliveira, com 46 anos de idade, residente na primeira travessa da rua São Cristóvão, em Camaragibe. Ele foi agredido a socos e facadas por uma pessoa cuja identidade não foi informada. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. João Paulo dos Santos, de 28 anos de idade, residente na Imbiribeira, ele foi agredido a facadas lá para as bandas e prazeres por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Briga no Maranguape 2 termina com um morto e outro ferido. Rapaz é morto a bala em frente à UPA do Curado 2. Jovem é amarrado e assassinado a tiros no bairro Novo de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Os aniversariantes de hoje, sexta-feira, Jorge Adriano Alcântara Saraiva, ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é o Edmilson Miranda. Aniversariando hoje, Valéria é administradora do cemitério de Casa Amarela, e os colegas dela todos vão se reunir, comer bolo e guaraná lá no cemitério. Os amigos dela, Alberto, Avani, a Cíntia, Elisângela, Sebastiana e também Baleia, Gilberto, Mi, Jorge e DJ Guedes. Joana Mendes, a dona Joaninha, está completando hoje 62 anos de idade. O esposo dela é o sargento Damásio, o filho Aurélio Mendes, os netos Wendel, Vitória e Davi. A nora da dona Joana Mendes, dona Joaninha, é o sargento Damásio, e Adriana Cosmo Mendes. A família mora em Itatinga. A nossa amiguinha Mirela Martins, Mimido, JC, também está aniversariando hoje. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Luiz Cláudio Pereira e Reginaldo Francisco do Carmo, e a pensionista Santina Maria de Santana da Silva. Rejane Maria da Silva, com 42 anos de idade, residente na Rua do Milho, na cidade de Garapu, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredida a facadas por uma pessoa de identidade não informada e foi socorrida no hospital local, sendo em seguida removida para o Hospital da Restauração. Adriano Guilherme da Silva Melo, com 19 anos de idade, residente na Rua São José, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado a bala na barriga e na cabeça por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Estão de plantão na portaria da emergência do HR as recepcionistas Marcos, Rosiane, Cristina, Sandra, Leila, Socorro, Valéria, Maria José, Jéssica e Iris de Nova Descoberta, filha da dona Zefinha, pertinho da barraca de Santa Cruz. Os maqueiros de plantão, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. Abraçando nossos amigos operadores de plantão aqui na rádio, o Big Alves, Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Isaac e o nosso querido Aldo Leite, que está comandando aqui o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Também estão sintonizados na Jornal Beroaldo Teixeira, o sobrinho dele, advogado Dr. Paulo Vanderlan, o comissário Manuel Silvestre, o Dr. Marcos Arruda, advogado e lá do Pichete, em São Lourenço, Irapuã Bezerra, o comissário Sodré Barra Pesada, Sodré que está lotado na delegacia de Casa Amarela, o comissário Everaldo Preguinho, ex-funcionário do IML, mora na Rua Lagedo, no bairro do Artolão Nenhum, o professor tricolor Armindo de Pau Amarelo, ele é pai de Ivan do IML e é avô de Laura e Sofia. Olha, minha gente, de ontem para hoje, nas 24 horas, 13 pessoas deram entrada no Hospital da Restauração, vítimas de tombos e quedas. Foram 13 pessoas que deram entrada de ontem para hoje, uma delas, uma mulher gestante, Maria Simone da Silva, 28 anos de idade, residente na Rua Maria Auxiliadora, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ela sofreu uma queda, foi levada para o Hospital Memorial em Prazeres, de lá removida para o HR.
Jonathan Rafael Santiago do Nascimento, residente na rua Cáceres, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu ferimentos, vítima de uma colisão envolvendo a motocicleta que ele conduzia em um carro. Isso aconteceu na Avenida Conselheiro Guiar, em Boa Viagem, e ele deu entrada numa HR. Damião Lourenço da Silva, de 19 anos de idade, residente na rua Paraná, no bairro Santa Rita, na Paraíba. Ele sofreu um acidente de motocicleta na PE90 em Pesqueira e foi trazido aqui para Recife para uma HR. Willenberg José da Silva, de 26 anos de idade, este residente em Maceió, Alagoas. Ele sofreu um acidente em Campestre, lá em Alagoas, foi socorrido no hospital em Palmares, Hospital Regional de Palmares, e lá de Palmares, removido para o Hospital da Restauração. Rosinaldo Gomes de Melo, 53 anos de idade, residente na rua Belardo Bezerra, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, foi atropelado por uma motocicleta de placa não fornecida e ficou muito machucado, sendo socorrido na emergência do HR. José Felipe dos Santos, 19 anos de idade, residente na Travessa Severino Vieira, distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, sofreu um acidente de motocicleta e, de acordo com informações, ele estava sem o capacete e ainda por cima alcoolizado. Ele foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade, foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Ricardo Alexandre da Silva Lima, 46 anos de idade, residente na Avenida Agamenon Magalhães, em Santo Amaro. Ele ficou machucado, vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta em um ônibus, e ele foi socorrido na emergência do HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Pedro Edson Salles Ribeiro, idoso de 66 anos, residente na rua Catigu, no Vasco da Gama. Ele sofreu um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Isso aconteceu pertinho da UPA da Caxangá. Ele foi levado inicialmente lá para a UPA e depois removido para o HR. José Manuel dos Santos, 52 anos, residente no sítio Olho d'Água, em Tupanatinga, foi trazido para Recife para o HR, muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Eduardo Alain Moreira de Luna, 25 anos, residente na rua Tupitanga, no Alto José Bonifácio. Ele sofreu ferimentos num acidente envolvendo uma motocicleta e um carro. Esse acidente aconteceu na rua Estrela, em Casa Amarela, e ele foi socorrido no HR. Pedro Lucas da Silva, de 30 anos, residente na rua General Derby, no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, sofreu um acidente de moto nas proximidades do Hospital Aeronáutica e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rapaz é morto a bala em frente à UPA do Curado 2. Douglas Augusto Pereira de Oliveira, com 39 anos, residente na rua João Lopes, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi morto com tiros de pistola, cerca de 10 disparos dentro de um veículo, na rua Leonardo da Vinci, em frente à UPA, unidade de pronto atendimento no Curado 2, lá no Jaboatão. Ocupantes de um carro Onix branco cometeram o crime. O Douglas chegou a ser levado lá mesmo para a UPA do Curado 2, mas já chegou sem vida. No momento, ele fazia lanche com a esposa dele. O corpo foi encaminhado à IML. Briga no Maranguape 2 termina com um morto e outro ferido. Natanael José Olímpio, um homem com 50 anos, e o amigo dele, Márcio Carlos de Souza, 48 anos, eles foram agredidos a pauladas e facadas na casa de uma mulher localizada na rua 10, no bairro do Maranguape 2 Paulista. Os suspeitos, Marlon e Rui. A briga começou entre Natanael e suspeitos. O Márcio foi tentar intervir, aí acabaram os dois feridos. O Natanael foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O Márcio foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Jardim Paulista, e um dos suspeitos, Marlon Tiago da Silva, foi preso em flagrante por policiais militares. O outro, identificado como Rui Williams, está foragido. E atenção! Jovem assassinado e amarrado a tiros no bairro Novo de Olinda.
Givaldo Crispim da Silva, com 25 anos de idade. Ele teve as pernas amarradas com um lençol e foi assassinado com vários tiros de pistola. E o corpo localizado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Novo, em Olinda. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. De acordo com informações da polícia, o crime pode ter ligação com as drogas. O corpo de Givaldo Crispim da Silva, assassinado já na madrugada de hoje, por volta de 1h, foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, a verdade, continua de plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3.